Capacitação tecnológica no bioma cerrado. Em mais uma aula, vamos falar das características físico-hídricas do solo e como influencia o meio ambiente. Olá, eu sou Renato Dedesec, sou colaborador do projeto Biomas e gostaríamos de falar hoje sobre as características físico-hídricas dos principais solos do bioma cerrado. Nós temos que o solo é o fator ambiental mais importante ou mais influente, não mais importante, mais influente condicionador do crescimento das plantas. Ele também é o fator ambiental mais facilmente modificado. Pelo esse fato de ser facilmente modificado, ele também é muito facilmente degradado. O ambiente físico do solo influencia os fluxos de água, ar e calor. A movimentação desses elementos dentro do solo são influenciados pelas condições físicas do solo. Influencia a resistência mecânica e a disponibilidade de nutrientes para as plantas. A disponibilidade de nutrientes para as plantas ela se dá de duas formas. Os nutrientes chegam à superfície das raízes por interceptação ou fluxo de massa. Por interceptação é a menor condição do nutriente chegar até as plantas, é apenas 1%. A interceptação é quando a raiz cresce dentro do solo e vai até a fonte onde está esse nutriente, buscar por si. O que mais se dá na disponibilidade de nutrientes para as plantas dentro do solo é o fluxo de massa e a difusão, indo da maior concentração para a menor. Os solos com alta porosidade, macroporosidade, por exemplo, que é o solo arenoso, tem dificuldade em formar um fluxo contínuo na água. Eles têm uma facilidade muito grande de permitir ou liberar toda a movimentação dos nutrientes no solo, mas tem dificuldade de formar um fluxo contínuo de água. Se não tivesse fluxo contínuo de água, não há migração dos nutrientes. E um solo com grande microporosidade, ele tem mais poros com água, mas nesse caso daí dificulta a aeração do solo, a movimentação do ar dentro do solo. Nós temos dois tipos de características físicas do solo. As estáticas, que se considera como difíceis ou mesmo impossíveis de serem modificadas. Por exemplo, a textura é uma dessas características estáticas. Ela dificilmente você consegue alterar a distribuição de argila, silt e areia dentro do solo. Elas influenciam muito na adubação. Hoje em dia, praticamente na agricultura, toda a recomendação de correção de adubação ou de correção do pH é feita com base no teor de argila, principalmente. E influencia também a compactação. À medida que você tem uma distribuição muito uniforme desses três componentes, da argila, o silt e a areia, você tem uma facilidade de compactação muito maior porque o envelopamento dessas partículas é muito maior quando elas são bem distribuídas. E a outra condição estática do solo que dificilmente ou quase impossivelmente você consegue modificar é a profundidade efetiva do solo, que pode ser a presença de uma camada densada natural ou pode ser a presença de água ou de rocha numa profundidade muito pequena que limita principalmente o crescimento das árvores. As características dinâmicas do solo são aquelas que podem ser modificadas, e são modificadas ou pelo bom manejo ou pelo mau manejo. E você tem a estrutura do solo, seria a principal característica dinâmica do solo, que é influenciada pelo manejo. E essa estrutura do solo, ela influencia a drenagem interna, a retenção da água, a porosidade de aeração. Várias características do solo são influenciadas pela estrutura do solo. Para avaliar a estrutura do solo, não existe um método direto. Os métodos indiretos é que avaliam essas características. Então, normalmente, quando a gente apresenta dados das características físicas do solo,
você não quer dizer, por exemplo, que a densidade é que causa um menor crescimento, um menor desenvolvimento das raízes, mas sim que aquela densidade ela foi modificada, foi alterada, e essa alteração é que causou a dificuldade de crescimento das plantas. Então, a densidade do solo, que é a primeira forma de avaliar a estrutura do solo, ela é determinada como o peso de solo por unidade de volume, normalmente em quilos por metro cúbico. A densidade é obtida pela coleta de amostras de solo indeformáveis em anéis metálicos com volume conhecido. No bioma cerrado foram selecionados cinco pedossequências que nós apresentamos aqui as densidades obtidas em todas essas pedossequências. Então, a pedossequência número 1, que foi descrita numa área de plantio, uma área agricultada, nós temos então na parte mais alta da pedossequência os latossolos, os cambissolos, os plintossolos e aqui um outro cambissolo gleico. Então, vocês podem observar pelos gráficos que a densidade varia muito pouco, principalmente no latossolo, situa-se sempre por volta de 1 kg por metro cúbico, né? Enquanto que aqui no cambissolo existe um pouco maior de densidade na superfície, normalmente porque esses solos quase sempre, pela condição da paisagem, eles já estão numa situação um pouquinho de receber água e estão um pouco mais úmidos normalmente. Na pedossequência 2, que também é numa área agricultada, nós temos também essa distribuição do latossolo vermelho na parte mais alta, um vermelho amarelo, um cambissolo, aqui um gleico, um solo gleico, aqui um plintossolo e aqui uma mistura de plintossolo e cambissolo. Já nessas condições também, se observa que a densidade é sempre em torno de 1. Não temos uma densidade muito alta nos solos dos cerrados. Normalmente, porque esses solos sofrem todo ano uma ação de secagem e umedecimento, e isso favorece a estruturação deles. São solos muito estruturados e que têm uma densidade baixa, em condições naturais, né? Que pode ser modificado pelo uso e que a gente tem observado bastante. Nessa pedossequência 3 mais ou menos a mesma situação. Nós temos aqui na parte mais alta um latossolo vermelho escuro e um cambissolo que também já está aqui no ombro dessa pedossequência. E o cambissolo, nesse caso, também com uma densidade um pouco mais alta do que os latossolos. Na pedossequência 4, que daí já é na área de referência, que é uma área que não é agricultada, uma área natural ou supostamente mais natural do que muitas, nós temos essa sequência, o latossolo vermelho amarelo, um latossolo amarelo, um cambissolo, aqui um outro cambissolo e um gleico, aqui um solo orgânico e aqui um solo gleico, né? Então, a gente coletou essas densidades apenas nesses solos mais usados, os solos que têm mais uso. E no gleissolo é que a gente obteve as maiores densidades, chegando a quase 1,5, né? Esse é um solo que normalmente está em umas condições de umidade bem alta, então ele é um solo que sofre influência de qualquer aumento de densidade. E a pedossequência 5, que também é uma área não agricultada, que tem um latossolo na superfície, um plintossolo e volta a ter um cambissolo aqui na parte mais baixa do coisa. E a densidade, você vê que no latossolo quase sempre se mantém por volta de 1 kg por metro cúbico.
Junto com esses dados, a gente gostaria de apresentar como, por exemplo, no projeto Biomas, uma das ideias é o estabelecimento de árvores na propriedade rural. Então, a gente gostaria de mostrar alguns dados, principalmente de florestas plantadas, que tem dados sobre a densidade influenciando o crescimento de espécies florestais. Então, nesse caso aqui, nós temos numa rebrota de eucalipto, no 7º ano, na próxima colheita, vamos dizer, na segunda colheita, 3 situações. A situação de tráfego, onde havia, além do corte, dos eucaliptos, havia o transporte também, com aqueles caminhões muito peso. A área de corte, que seria só o acesso da máquina de corte das árvores, e a parte de galhada, onde é apenas depositados os galhos das árvores. E a resteva, vamos dizer, da colheita. E em 2 condições, de solo arenoso e de solo argiloso. Como você pode ver aqui, o solo arenoso, aqui na primeira camada de 0 a 10, dá para perceber já que o solo arenoso ele sempre tem uma densidade um pouco mais alta do que o solo argiloso. É sempre já parte de um valor maior do que no solo argiloso. E o efeito da colheita, que sempre é o grande problema de compactação dos solos florestais, esse efeito da colheita, da compactação, num solo arenoso, ele se estende até a profundidade de 30 centímetros. Quer dizer, ele é mais suscetível a essa ação de compactação. Enquanto que num solo argiloso, a partir da segunda camada, de 10 a 20, já não tem mais tanto efeito a compactação do solo. E aqui, em termos de volume de madeira, pode-se observar que onde a gente tinha as menores densidades, você tem a maior produção de madeira, tanto no solo arenoso como no argiloso. Sendo que no solo arenoso, isso aqui equivale a praticamente, por exemplo, a menor produtividade é praticamente a metade, 50%, menos de 50%, né? 40% do que foi produzido numa área sem problema de densidade, sem problema de compactação. O efeito é um pouquinho menor numa condição de solo argiloso. Inclusive, essa ação da compactação ela pode ser bastante revertida com a adubação, uma adubação maior, porque como a densidade aumenta, diminui o fluxo dos nutrientes. Então, com o fato de você adubar mais, você consegue, como é que eu vou dizer, evitar o efeito da compactação do solo. A outra propriedade estática do solo, em termos físicos, é a profundidade efetiva. Então, aqui temos um exemplo de profundidade efetiva causando diferentes crescimentos num Pinus teda aos 17 anos, né? Então, quando tínhamos uma profundidade de 72 centímetros, de apenas 72 centímetros, a gente conseguiu um volume máximo de 0 por árvore, isso aqui, né? Metros cúbicos por árvore. Enquanto que a 111, você praticamente, quando a profundidade efetiva do solo era de 111, você praticamente dobra o volume de coisa. Então, quer dizer, normalmente é destinado ao plantio florestal os solos com maiores problemas, solos com pedras, e dizem que o pinus vai bem em qualquer lugar. Pode até ir bem, mas produz menos, né? Então, você pode ver que numa condição de maior profundidade efetiva, ele está produzindo o dobro do que numa condição menor. Temos também uma forma de avaliar a estrutura do solo, que são as porosidades. E nós temos aqui, então, 4 porosidades. A porosidade total que seria a quantidade de poros de vazios, o volume de vazios, que pode ser preenchido por ar ou por água, e depende muito da textura do solo. A porosidade de aeração a gente considera como sendo o volume de vazios entre a porosidade total e a capacidade de campo. Se tem como uma regra que no mínimo seriam 15% de volume de vazios sem água,
sem água para permitir o fluxo de oxigênio dentro do solo, a troca gasosa dentro do solo. Esse seria o mínimo. A macroporosidade seria a quantidade de poros maiores do que 5 milímetros, 0,05 milímetros, e permite a entrada mais rápida da água no solo. O ideal é que seja acima de 10% para qualquer solo. E a microporosidade são os poros menores do que esse valor de 0,05 milímetros. E essa que é importante tanto no armazenamento da água como na movimentação dos nutrientes dentro do solo. A determinação também é feita em amostras de solos indeformadas, né? E a gente parte da saturação, uma forma de avaliar essa porosidade total, por exemplo, seria partir da saturação da amostra e a determinação da água retida a diferentes tensões, que ficaria aí as outras porosidades. Também se pode determinar a porosidade total pela fórmula que usa a densidade do solo e a densidade de partículas, que seria a densidade apenas dos elementos sólidos do solo. Aqui também mostramos, então, nas diferentes pedrosequências, a porosidade total. E se pode observar que o latossolo é o que apresenta as maiores porosidades totais. E isso que vem de acordo com aquilo que já foi mostrado em uma outra aula, que com esses solos muito profundos, com uma porosidade tão grande, são realmente uma caixa para armazenar água para todo esse período seco que acontece dentro no cerrado na época seca, né? Que fica como um depósito de água no próprio solo, né? Que vai sendo liberado aos poucos. Todas essas pedrosequências apresentam esses mesmos valores, para os latossolos mais altos e menores para os outros solos cambissolos, e os petroplínticos que a gente não consegue medir por causa da quantidade de pedras que eles têm.